Bom dia, queridas irmãs, graça e paz a cada uma de vocês. Hoje nós começamos nosso projeto de oração junto com o pastor Samuel, no nosso grupo da União Feminina. Queremos agradecer a vocês que estarão conosco nesse momento. Você pode ouvir mais tarde, se quiser, mas nós estaremos colocando esse vídeo às 9 horas da manhã nas terças-feiras. Que Deus nos abençoe e que sejamos todas edificadas, ok? Em Jeremias 29, 12, 13 diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos ajude e que nós possamos colocar o nosso coração inteiro na presença do Pai, né? Nós possamos buscar a Ele de todo o coração, e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender segundo a sua vontade. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo não há quem me conheça. Não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende ao meu clamor, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me dessa prisão e assim
Senhor, eu clamo a ti. Oh, vem livrar minha alma e cantarei que me fizestes bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Lembro de Francisco Otaviano, advogado, jornalista, político e poeta do século XIX, que certa vez escreveu: quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, e não homem, só passou pela vida, não viveu. Não viveu. Interessante esse poema. Fato é que, de alguma maneira, o sofrimento perpassa pelas nossas vidas como um presente contínuo, um destino vinculado à história de cada um de nós. Por que sofremos? Por que passamos por tantas dificuldades? Eu sempre me vejo fazendo essa pergunta. E quando eu recorro à Bíblia procurando respostas, passando ali pelas páginas que dizem respeito à história de Jesus, encontro algumas coisas que, sendo bem sincero para vocês, me deixam aturdido, um pouco assustado às vezes. Como na história em que Jesus anda sobre as águas. Lendo esse texto hoje, ainda considerando a questão do sofrimento, uma coisa nesse texto me chamou a atenção, e me chama a atenção. Eu me refiro ao texto de Mateus, capítulo 14, do verso 22. Após o episódio ali da multiplicação dos pães e peixes, diz o texto que Jesus compele, ordena aos seus discípulos para embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, para a outra margem do mar da Galileia. Enquanto ele despedia as multidões, ele ordena, compele seus discípulos para entrarem no barco e seguir antes dele. Diz o texto, e despedida as multidões, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, então, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco que estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a afundar-se, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que texto fantástico! Porque ele inicia dizendo, e é o que me chamou a atenção, que eu disse no início, que Jesus ordenou, compeliu seus discípulos a entrarem no barco. Por quê? Por quê? Compelir em grego, o texto original aqui é anankazo, que quer dizer obrigar mesmo, forçar, constrangerar. É a mesma raiz da palavra anan, que significa fazer pela necessidade de. Ué, seria necessário que passassem por aquela situação para aprender algo com aquilo? Ou, melhor dizendo, seria necessário aprenderem algo com aquela situação que passaram no barco? O sofrimento nos ensina, e ensinando o que nos ensina ou poderia ensinar. Rumi disse certa vez: aprenda com sofrimento. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Vejam só, a primeira coisa, então, que eu aprendo é que todos nós, sem exceção, sofremos nessa vida. De alguma maneira ou de outra, as dificuldades, as dores, os sofrimentos próprios da existência haverão de nos alcançar. Meu Deus, que momento é este que nós estamos atravessando enquanto país, enquanto povo refém de uma doença que semeia lutos pelo mundo afora? Que momento é este que vivemos enquanto povo, enquanto país, inserido nos meandros de uma política sem alma, sem vida, precursora da morte? Que situação é essa que nos abarca para as dificuldades próprias do nosso cotidiano, tão solitário, tão indiscutivelmente cruel, tantas mudanças repentinas acontecendo no mundo, que até ontem parece que estava tudo normal? E o que virá depois disso tudo que estamos vivendo? Que tipo de segurança poderemos obter no aspecto social que se desenha e delineia, sabe lá Deus para que rumo vai? Eu lembro, e talvez aqui o poema de Carlos Drummond faça completo sentido para cada um de nós. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem caminho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. E agora, José? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora? Sofremos. Sofremos, sim. Mas eu queria recorrer a esse texto porque, além dessa questão do sofrimento, que faz parte da nossa vida, e Jesus ordena para que vão para o meio do mar. Vitor Mancuso vai dizer que a nossa vida é como um barco. E barcos não foram feitos para ficar amarrados no cais. Foram feitos para ir, enfrentar as ondas. Essa é a nossa vida. Mas o texto diz o seguinte, que despedidas as multidões, Jesus sobe ao monte para orar. E a cena que nós vemos no texto é essa. Os discípulos pressados pelo mar revolto, no seu barquinho, apavorados pela morte que respingava neles como uma hiena faminta, que é o que sentimos também. Vamos ser sinceros, é o que a gente sente quando a gente vê à noite os noticiários do número de tantos mortos e caídos pela Covid, dia após dia. Isso de um lado, o barco ali naquela muvuca, naquela agitação.
E do outro lado, em cima do monte, Jesus olhando, vendo tudo, vendo aquela situação toda, vendo sim o que estamos passando, as dificuldades que atravessamos. Também com os discípulos ali, Jesus via, Jesus vê. Ele via as dificuldades que passavam, ele da mesma forma vê as dificuldades que passamos. Nossas lutas, nossas dores, nossos pesares, nossos dilemas, lutos, tribulações dessa vida carregada de altos e baixos. Ele vê. Ele vê nos dizeres de Tiago Arraes, ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do fundo do meu coração. Ele espalha o barro que ainda faltava, abre a janela para a luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. O que Ele oferece, Ele é. Experiência esta vivenciada pelo salmista, que diz com entusiasmo: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pela sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da tristeza, da morte, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, diz o salmista, nosso auxílio e nosso escudo é o Senhor. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, pois em ti esperamos. E aí sim, não importa mais então a dor que estamos sentindo, importa mais. A questão é que o medo, toda a ansiedade, tomando por inteiro o nosso ser, é contemplada, é assistida por Deus. Pedro, após negar 3 vezes a Jesus, lembremos, diz o texto bíblico que Jesus olhava diretamente para ele. Olhar este que faz o discípulo chorar amargamente, segundo o texto, e querer desistir da caminhada do amor, por não se achar digno da graça, do amor, de tanta piedade e compaixão do próprio Cristo, do próprio Deus. O olhar de Jesus para ele era de graça, de misericórdia, diante de um homem carregado de medo, de dor, e diante das demandas para a qual era convocado. E o Cristo que olhou para ele com profundo afeto, com compaixão, é o mesmo Cristo que olha para nós nessa pandemia sem escrúpulos. É o mesmo Cristo que olha e vê e sabe o que estamos sentindo, entende os nossos medos, nossas raivas, nossas dores pela solidão cotidiana, nossas preocupações, nossas incertezas do amanhã. Ele sabe, ele vê, e não somente vê, mas caminha em nossa direção para nos abençoar com sua doce e aprazível presença. O texto diz que Jesus, então, desce do monte e caminha na direção daqueles discípulos. O Cristo da nossa fé. Gente, é o que esse texto diz. Caminhará sempre ao nosso lado para nos ajudar, sim, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E se estivermos no meio do mar revolto, de dificuldade sem fim, que a gente olha e talvez até diga, meu Deus, dessa eu não escapo. Ele sim anda por cima dessas águas que tentam nos afogar. Ele anda por cima das águas da nossa aflição
e se coloca, como diz o texto, e subindo ambos para o barco. Jesus e Pedro ali, cessou o vento. Tudo se acalmou. Tudo se pacificou novamente. Ele caminha também na nossa direção para nos ajudar, para fazer parte do barquinho da nossa história. Ele é a companhia presente em nossas dificuldades e aflições. Como diz a canção, que paz é essa que excede o meu entender, que me ajuda a viver, doce presença que invade todo o meu ser e me faz renascer. Por mais que pareça que estamos sós, e é o que parece mesmo, eu também sinto isso. E o que eu estou fazendo aqui é compartilhar da minha dor, para de alguma maneira nos identificarmos com tudo isso que a gente está passando, mas aprendermos também com Cristo que não estamos sós. Ele está conosco. Ele está conosco. Do nosso lado, sempre, sempre, sempre. Jacó, diz o texto bíblico, que em uma das noites mais solitárias de sua vida, dormindo ao relento até, já rompido completamente com sua família, amigos completamente só, na noite da solidão, talvez a sua pior solidão, diz o texto que ele sonhou com os céus. Sonho que o tocou de uma maneira muito particular, e ele sentindo ao acordar essa presença de Deus, e tendo a certeza de que estava assim só, mas não completamente. Deus, ele percebe, estava com ele, ao que ele toma um susto e diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Estava com ele o tempo inteiro, o tempo todo. Diz o salmista: aos seus amados dá enquanto dormem. Mesmo dormindo, ele cuida de nós. Ele cuida de nós, nos ajuda. Nunca estamos sós. Deus é e será sempre presença constante em nossas vidas. Basta, como Jacó, abrirmos os olhos e deixarmos-nos assustar por essa presença que nos envolve, que nos abraça. Presença doce, confortante em nossas vidas. Presença que chega a nós de diversos modos e formas, como nessa mensagem que agora você ouve. Palavra de Deus para a sua vida: eu estou contigo. É o que ele manda lhe dizer, meu irmão, minha irmã. Como percebeu certa vez Clarice Lispector, o que escreveu: um dia, uma folha me bateu nos cílios e eu achei Deus de uma delicadeza tão grande. Presença que chega de diversos modos e formas. Sofremos sim, mas nunca nos esqueçamos. Deus sabe de tudo. Ele vê. Caminha e caminhará sempre em nossa direção para nos ajudar, para acalmar as tempestades violentas das nossas existências, das nossas vidas. E dizer sempre, 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 todos os dias, para não nos deixarmos esquecer, para não nos deixar esquecer. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Amém.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. 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 Deus cuida de mim. Nós recebemos alguns pedidos de oração e nós vamos colocá-los todos aos pés do Senhor, né? Nós soubemos de uma criança chamada Aquiles, um bebezinho de 3 meses que está internado com problemas de coração.
foi operado e está com complicações. Também de uma criança chamada Mateus, internado com uma forte gastroenterite. São conhecidos da Jurci e ela pede que a gente ore por eles, né? Jussiara, a cunhada da Jurci também, que está se restabelecendo em casa, de Covid, mas está, graças a Deus, orando, melhorando, e a gente continua orando por ela, para que ela tenha um pronto restabelecimento. Também oramos por minhas primas, temos primos dos dois lados da família, parte de pai, parte de mãe, que estão internados com Covid, Rita e Carminha. Graças a Deus, hoje tivemos a notícia que a Carmen está tendo alta, mas a Rita encontra-se ainda entubada e precisando das nossas orações. Também Maria Alice, Paulo e Alicilene. Alicilene é filha, está em casa, está com uma parte do pulmão comprometido, mas está tratando em casa. E hoje a Maria Alice e o Paulo foram internados, o estado preocupante, né? Mas a gente confia na graça de Deus e por isso a gente vai orar por eles também agora, né? Entregamos nas mãos do Senhor também a nossa igreja, os nossos projetos, tudo que a gente tem pensado para melhorar a nossa igreja quando a gente voltar da pandemia, e mesmo durante a pandemia a gente tem projetos para colocar em prática. Oramos também pelo nosso presbitério, pelo fortalecimento das igrejas do presbitério, pela IPU, pelos projetos da IPU e pelas todas as igrejas da IPU. Oremos. Grande e eterno Deus, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós queremos, ó Deus, chegar a Ti, ó Deus, com humildade de coração, com inteireza de coração, te buscar de todo o nosso coração, Senhor. Graça te damos porque Tu nos ouve, Tu atende as nossas orações segundo a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, agora colocar em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui nesse grupo, que já foram citados, Senhor. Que Tu conceda saúde, Senhor, a todos aqueles que precisam de saúde, de novos tratamentos, Senhor, abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão precisando de um tratamento novo, derruba as barreiras, Senhor, e providencia que tudo corra, Senhor, conforme a Tua vontade, para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Ó Pai, envia, Senhor Jesus, Teus anjos nos hospitais, para aquelas pessoas que estão internadas, num leito de CTI, numa enfermaria, ou até mesmo quem estão em casa, Senhor, se cuidando, Pai. Envia Teus anjos, envia recursos para que elas possam se recuperar, ó Deus, o mais rápido possível e também, ó Deus, Te dar glórias o mais rápido possível, Pai, Te agradecer, Te bendizer pelas bênçãos, Pai. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, Senhor, são tantas as famílias, Senhor, tantas pessoas entristecidas pela perda dos seus parentes. Consola Teu povo, Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Também te pedimos que Tu esteja com aquelas pessoas que estão, ó Deus, deprimidas, que estão ansiosas, Senhor, por conta da sua vida, ó Deus. Permita que elas possam viver a Tua palavra, que diz que nós devemos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque Tu cuida de nós, Pai. Permita que elas possam perceber que Tu cuida delas, Senhor. Ó Pai querido, esteja com os necessitados nesse tempo de pandemia. Ó Deus, são muitas pessoas carecendo de alimento, de auxílio financeiro. Senhor, envia Teus anjos. Tu és o Deus de toda provisão. Nós Te amamos, ó Deus, porque Tu cuida de nós. Cuida desse Teu povo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e por todo o mundo que vive esse problema da pandemia. Senhor, tem misericórdia. Sabemos que com uma palavra Tu pode acabar com tudo isso. Mas também sabemos que Tu estás no controle de tudo e que nós devemos nos aquietar em Ti e perseverar pacientes, ó Deus, pela Tua vontade. Te pedimos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, que Tu possa fortalecer a Tua igreja em todo lugar onde ela estiver, Senhor, que Tu possa enviar anjos, ó Deus, enviar trabalhadores para a Tua seara. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a fazer aquilo que Tu queres, a não errar, ó Deus, por deixar de fazer o que Tu mandas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, grande e eterno Deus, nós Te agradecemos por esses momentos na Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós queremos, ó Deus,
chegar a Ti, ó Deus, com humildade de coração, com inteireza de coração, te buscar de todo o nosso coração, Senhor. Graça te damos porque Tu nos ouve, Tu atende as nossas orações segundo a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, agora colocar em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui nesse grupo, que já foram citados, Senhor. Que Tu conceda saúde, Senhor, a todos aqueles que precisam de saúde, de novos tratamentos, Senhor. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão precisando de um tratamento novo. Derruba as barreiras, Senhor, e providencia que tudo corra, Senhor, conforme a Tua vontade, para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Ó Pai, envia, Senhor Jesus, Teus anjos nos hospitais, para aquelas pessoas que estão internadas, num leito de CTI, numa enfermaria, ou até mesmo quem estão em casa, Senhor, se cuidando, Pai. Envia Teus anjos, envia recursos para que elas possam se recuperar, ó Deus, o mais rápido possível e também, ó Deus, Te dar glórias o mais rápido possível, Pai, Te agradecer, Te bendizer pelas bênçãos, Pai. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, Senhor, são tantas as famílias, Senhor, tantas pessoas entristecidas pela perda dos seus parentes. Consola Teu povo, Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Também te pedimos que Tu esteja com aquelas pessoas que estão, ó Deus, deprimidas, que estão ansiosas, Senhor, por conta da sua vida, ó Deus. Permita que elas possam viver a Tua palavra, que diz que nós devemos lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque Tu cuida de nós, Pai. Permita que elas possam perceber que Tu cuidas delas, Senhor. Ó Pai querido, esteja com os necessitados nesse tempo de pandemia. Ó Deus, são muitas pessoas carecendo de alimento, de auxílio financeiro. Senhor, envia Teus anjos. Tu és o Deus de toda provisão. Nós Te amamos, ó Deus, porque Tu cuida de nós. Cuida desse Teu povo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e por todo o mundo que vive esse problema da pandemia. Senhor, tem misericórdia. Sabemos que com uma palavra Tu pode acabar com tudo isso, mas também sabemos que Tu estás no controle de tudo e que nós devemos nos aquietar em Ti e perseverar pacientes, ó Deus, pela Tua vontade. Te pedimos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, que Tu possa fortalecer a Tua igreja em todo lugar onde ela estiver, Senhor. Que Tu possa enviar anjos, ó Deus, enviar trabalhadores para a Tua seara. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a fazer aquilo que Tu queres. A não errar, ó Deus, por deixar de fazer o que Tu mandas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos melhores a cada dia. Te pedimos tudo isso, Pai, não porque mereçamos, mas porque Tu és um Deus de todo amor, que cuida de nós, ó Deus. Te agradecemos porque Tu mandaste Jesus, e é em nome dele que nós Te pedimos todas essas coisas, para a honra e glória do Teu Filho. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.